Solange, à vontade, tá? Tá bom. Uma boa noite a todos. Com muita satisfação que nós estamos aqui mais uma vez, né, sob o amparo, a proteção do Centro Espírita União e Caridade, para juntos refletirmos hoje a respeito de um tema, né, que um tanto quanto difícil para nós ainda, como encarnados, né? E diante desse momento em que nós estamos vivenciando e que estamos tendo contato com a morte, né? Muito de perto. Então, a Joana de Anjos, ela traz a nossa reflexão esse tema, né? O sofrimento ante a morte, que a gente sabe que nós ainda temos muita dificuldade para lidar com isso, né? Mesmo diante do conhecimento que a gente já tenha da doutrina espírita, né? Não é algo fácil, né? E principalmente para nós ocidentais, a questão da morte, de lidar com a perda do ente querido, né? E conforme falei, nessa situação, que tantos corações estão de luto, né, por conta dessa pandemia que está assolando, né, o nosso planeta e o Brasil, em particular, com índices tão altos, né? Então, é um tema realmente muito delicado, né? E que a maneira como nós vamos vivenciar a questão da morte, ela difere de pessoa para pessoa, conforme a gente vai ver no decorrer do estudo, né? Então, podemos iniciar com o primeiro slide. Desculpa. Então, a Joana inicia dizendo assim para nós, né? A impermanência de todas as coisas e pessoas no mundo físico é também extensiva à conjuntura do sofrimento. A sua vigência resulta da intensidade dos fatores causais que engendraram. O campo de energia afetado, no caso de doenças, terminada a prova ou a expiação que depuram, recompõe-se facultando o equilíbrio. Não obstante, nos sofrimentos morais, quando desarmonia é emocional, por meio do autocontrole, da oração, da meditação, das ações de beneficência, o ser mais facilmente se libera, deixando-as naturais no processo evolutivo, consequência aceitável, né? Então, existe essa impermanência, né, de todas as coisas, das pessoas no mundo material, né? Porque, na verdade, o mundo físico, né, o mundo material, ele é uma ilusão, ele poderia simplesmente não existir, né? Porque o mundo real, o mundo verdadeiro, é o mundo invisível, o mundo espiritual, mas só que nós, como estamos, né, num corpo físico, encarnados, nós temos uma certa dificuldade para conceber isso plenamente, né? Então, ela diz, né, que no campo da energia afetado, no caso das doenças, né, que podem ser prova ou expiação, que venha a ser uma depuração para o espírito vivenciar aquela situação, né? Então, embora o sofrimento moral, né, sem ser o sofrimento de uma enfermidade, de uma dor física, no caso, uma desarmonia emocional, conforme ela coloca, né, por meio do autocontrole, né, da oração, da meditação, das ações de beneficência. Então,
são recursos que nós podemos nos utilizarmos para ter o controle das emoções, que a gente sabe que não é algo fácil, né? Então, mas são recursos que a gente deve lançar mão deles. A oração, você ter o hábito de orar todos os dias, se possível, até mais de uma vez por dia, né? Que a oração ela nunca é demais, ela é sempre bem-vinda, porque nos permite entrar em contato com as esferas superiores, que nos darão a sustentação necessária, né? A meditação também, né? A Joana de Ângeles ela sempre recomenda a meditação, né? Então, nós temos, né, várias técnicas, né? A gente acessa a internet e temos pessoas assim confiáveis que possam nos ensinar, para aqueles ainda que não sabem como meditar, como fazer, e consegue, através da meditação, ter uma resposta muito positiva para as suas questões, as suas dificuldades, os seus conflitos, né? Porque a meditação ela tem esse resultado, ela traz esse resultado por nos colocar com a nossa essência, a essência mesmo, o espírito, né? Como herdeiro de Deus, né? Então, como herdeiro de Deus, né? Nós temos em potencial em nós, né? Em estado latente, todas essas virtudes, né? Que é o amor, que é a bondade, que é a compaixão, a benevolência, né? Então, precisa ser ativada para que a gente possa, então, como Jesus falou, né? Deixar brilhar a nossa luz, né? E a ação da beneficência também. A gente, nesse momento também, a gente tem visto, né? Muitas pessoas mesmo, e isso é uma coisa muito positiva, né? Do trabalho de amor ao próximo, né? Então, nunca se fez tanta coisa para o próximo como a gente tem visto hoje. Então, é algo assim, e não foi só num momentozinho, não. É que esses projetos que a gente tem visto por aí, né, continuam, sabe, e cada vez mais juntando, né, unindo pessoas, né, que vêm para aumentar, né, somar, e mais pessoas ainda, né, necessitadas serem atendidas. Então, isso são as ações da beneficência, né, que a Joana está se referindo aqui. Pode passar o outro. Se alguém quiser falar, viu, gente? É só... aí a Flávia me sinaliza para mim quem quer falar, tá bom? Aí, continuando, a Joana fala assim para nós. A aceitação do sofrimento é o passo decisivo para a liberação dele, enquanto a rebeldia produz efeito totalmente contrário. Então, isso é algo que a gente precisa também ter em mente, que o primeiro passo para você se libertar de uma dificuldade, de um problema, né, e do sofrimento, é aceitar aquilo. Porque enquanto você está naquela fase da negação, né, que é comum quando você descobre, por exemplo, uma doença grave, né, ou então, pelo campo moral, alguma coisa que te choca muito, e aí você entra naquela fase da negação, e aí você finge que aquilo não está existindo, né? Então, como ela fala aqui, essa rebeldia produz um efeito contrário, né? Então, a aceitação, existe aquela dificuldade? Existe o sofrimento? Ele está aqui presente. Então, vamos aceitar, né, que existe aquela situação para que você possa trabalhar para vencê-la, né, a dificuldade. Compreendendo que o corpo é a organização delicada, né,
É porque esse pedacinho aqui eu não estou conseguindo ler. Espera aí. Onde eu estou? Me perdi aqui. Espera aí, gente, eu vou chegar lá. Organização do Socorro. Ah, sim. É uma organização delicada, sujeita, né, à deteriorização, a desgaste, a transformação pelo fenômeno da morte. Então, o nosso corpo, né, ele não vai ficar eternamente novinho, não vai. Nós vamos vivenciar, né, o desgaste que faz parte, é inerente mesmo, né, a, a todo ser vivo que existe, né? A tendência é essa, é o desgaste mesmo, né? Então, isso é algo que vai acontecer até chegar ao momento mesmo do fenômeno da morte. Então, nele não se colocam as bases da vida, né? Porque se você colocar, né, fixar tudo no corpo, aquele corpo vai acabar, né? Aquele corpo vai se deteriorar. Então, não é que a gente não deva valorizar o corpo, precisamos e muito valorizar, porque ele é o nosso instrumento de trabalho, de crescimento, de aprimoramento, mas não valorizar além da conta, né? Nesse sentido que a gente deve entender, né? Então, quando você coloca no corpo, né, as bases da vida, né, você fixa realidades que, na verdade, a nossa realidade é a vida espiritual. E quando você foca tudo no corpo, você está se apequenando. Então, a gente precisa sempre ter um olhar das nossas duas naturezas, a natureza física, que diz respeito à nossa reencarnação, e a nossa natureza espiritual, né? Então, assim, quando lhe sucedem, né, as desconexões e os desajustes, advindo-lhes a interrupção, a morte, né, não se transforma em motivo de desgraça e de ruína, porque como você tem um olhar espiritualizado, né, com o entendimento de que a vida não termina no túmulo, né, e que o espírito transcende a matéria, então você passa a ter um controle maior em relação a esses sentimentos, né, que você não fica assim se sentindo o último dos últimos, desesperado, né? Porque quando a gente vem a perder, ela vai até falar isso mais lá na frente, quando a gente perde um ente querido, a gente não está dizendo que seja fácil, que seja algo assim que a gente tira de letra, né? Não é, porque existe uma coisa que a gente às vezes não se dá conta, que é a palavra certa para usar, meu Deus, é a dependência psíquica que se cria com os nossos entes amados que estão em torno de nós. Então, a tua vida passa a girar em torno daqueles amores, né? Então, você trabalha, você tem lá a sua dedicação. Para quê? Né? Para a sua subsistência e para a subsistência dos seus, né? Então, você quer proporcionar o melhor que você pode para aqueles que convivem com você, que partilham da sua vida, né? Então, cria essa dependência psíquica. Por isso que, quando as pessoas, né, eu vi outro dia uma reportagem, que eu até me emocionei mesmo, que eu sou uma manteiga, ainda mais essa época, a gente vai assistir o jornal, você acaba chorando sempre com uma notícia, né? E aí, uma moça, assim, jovem, ela dizendo que a família dela era os quatro pessoas, ela e o irmão, a mãe e o pai. E aí, os três morreram de Covid, desencarnou pelo Covid. Aí ela falou assim, e agora? Né? A minha vida perdeu o sentido.
porque, de fato, é muito difícil. É um processo dolorido mesmo, né? Se é para quem tem o conhecimento que a doutrina espírita proporciona, imagina para quem não tem essa visão, esse conhecimento. Num primeiro momento, a pessoa perde o chão, perde o rumo, e ela acha mesmo que a sua vida acabou, né? Mas a gente sabe, né, que não deve ser assim, né? Porque tudo tem uma razão de ser, né? Mas a gente percebe que aquela pessoa fica, de fato, desnorteada diante de uma situação dessa. Então, a apresentação conveniente para enfrentar a morte faculta uma aceitação do seu fatalismo e, portanto, uma diminuição do sofrimento, porque você passa a compreender que a morte é um fenômeno natural da vida, né? Então, você reencarnou, ganhou um corpo novo, mas que um dia você vai usar aquele corpo, né? Aquela existência, e cada um vem com uma data, né? de validade, digamos assim, daquele corpo físico. Uns vão mais cedo, outros mais tarde, mas todos irão. Então, isso aí é fatal. Todos nós iremos desencarnar, um mais cedo, outro mais tarde. Então, quando você tem esse olhar diferenciado, o sofrimento com certeza vai diminuir. Então, vamos seguir um pouco mais. Pode passar o outro. Quem na vida material deposita todas as suas aspirações e nela vê, né, um fim único, constatando-lhe a interrupção, o cessar, né, de manifestações, experimenta superlativas dores morais, né, que se transformam em sofrimentos físicos sem lenitivos imediatos. Então, a pessoa ela só vê o lado material da vida. Então, a dor dela se torna muito maior, né, do que aquele que tem vive de uma maneira mais espiritualizada, né? E quanto mais apegado à vida física, mais a gente fica ligado, né, a tudo que diz respeito à vida material, né? E aí, inclusive, até você dar um valor além, né, do normal a todas as coisas, né? Até na questão do possuir, né? Quando você só pensa na vida material, a pessoa só quer saber de ter isso, ter aquilo, consumir isso, consumir aquele outro. Mas aí, quando você já tem essa visão, né, mais transcendente da vida, você começa a perceber que você não precisa daquilo tudo que você acha que precisa. Então, você fica mais comedido, mais sereno, né? E passa a ter uma vida mais harmonizada, sem tantos desassossegos, né? Que a posse, né? A luta pela posse do ouro, digamos assim, ela traz um desassossego para a pessoa, né? Que é uma coisa comum de acontecer. Aí ela diz assim para nós: assim, as dores têm muito a ver com as disposições psicológicas, né, de cada indivíduo, a maneira de encarar a vida, né, e a sua estrutura, né, os acontecimentos e suas matrizes. Então, a maneira como a gente encara a nossa vida, os acontecimentos, todas essas situações, né, vai determinar, né, o maior ou menor sofrimento na nossa vida, né? Aí ela fala: a morte, por ignorância da vida,
tem sido, né, através dos... Espera aí, esse pedacinho não está dando para mim ler. Onde eu estou? Lá em cima. Ah, sim. Tem sido através dos milênios a causa dos sofrimentos inimagináveis, né, desencadeadora de tragédias e desconfortos sem fim. Né? Então, quando a pessoa não tem, né, o conhecimento que a gente pode até se considerar privilegiado por ter, né, então, a ignorância, né, em relação a essas questões, né, de que a morte, na verdade, não existe, a morte só existe para o corpo físico, né, ela causa muitos sofrimentos mesmo. Né? Então, a gente sabe que quantas pessoas, né, acabam cometendo desatinos, né, quando pela morte de alguém, né, ou então entra num processo, né, de abandono de si mesmo, né, pela não conformação, né, pelo próprio fenômeno da morte, né? Então, a pessoa não aceita de forma alguma, né, que aquele ente querido desencarnou. E isso acontece também, muitas vezes, não só no campo físico dos encarnados, mas como também com relação aos desencarnados, né? Eles se estarem numa situação no mundo espiritual, né, de inconformação, de rebeldia mesmo. E isso pode levar anos seguidos nessa situação, né? A gente sabe disso, as obras espíritas estão aí e nós percebemos essa situação, né? Então, continuando aqui, ele diz assim, né? A morte... não, todo fenômeno biológico que se inicia naturalmente, que nasce no plano físico, interrompe-se, transforma-se, portanto... Vamos continuar. Passa para o outro, por favor. Não há prazo nem determinismo absoluto, dependendo de inumeráveis razões para que o ciclo, né, que... Eu tenho que achar aqui porque eu não consigo ler esse pedacinho final ali. Você pode ler para mim, Flávia, esse finalzinho da frase ali, o ciclo que começou, né, se encerra, não é isso? Assim, a morte é inevitável e o sofrimento, né, a morte é inevitável, e o sofrimento que ela gera resulta somente da má interpretação dos objetivos da vida. Então, quando se tem em mente, né, o objetivo existencial, né, que a pessoa que é materialista ela não consegue ter isso em foco, né, na vida dela, se torna algo assim de inatingível. Por quê? Porque se ela não tem, né, em mente, ela não tem esse conceito interiorizado dos objetivos da existência, dos objetivos da vida, né? Então ela ignora, né, o porquê ela reencarnou, por que ela tem aquela vida, por que ela está naquela família, porque todos esses porquês, né, referentes à vida material, essa pessoa desconhece, né? Por conta dessa ignorância a respeito dos objetivos existenciais. E aí, continuando, ela diz assim,
apego à forma transitória, quer dizer, o apego ao corpo físico, que se decompõe, né, produz a perturbação emocional, dando a ideia de que tudo se consome, mas restando como finalidade a existência humana. Então, a pessoa está ali preso, né, à forma física, ao corpo físico, né, e que ele vai se decompor, né, e isso traz uma perturbação, né, quando a pessoa pensa, né, que decompondo o corpo, acabou, não existe mais nada, nada restando mais. Né? Então, isso traz, de certa forma, para aqueles que são materialistas, um certo desassossego mesmo. Né? E agora, o que será? Não vai ter nada? Morreu, acabou? Né? É algo assim, que são questionamentos que muitas pessoas se fazem, né? E esse ponto de interrogação em relação ao que você vai encontrar após o túmulo. E nós, por sermos, né, conhecedores do Espiritismo, né, a gente já tem uma noção, né, do que nós encontraremos após a morte. Né? Então, nesse sentido, a gente sabe que a cada um será dado segundo as suas obras, mas, nesse sentido, o espírita ele tem vantagem, porque você já, de antemão, você sabe o que você vai encontrar. Né? E muita gente, outros credos, não te dão essa informação, não te dão essa certeza. Né? E aí, gente, até aí está tudo certo? Ninguém quer colocar nada, ninguém quer falar nada, é assim mesmo? Ninguém tem nada para dizer? Fala, Rodolfo. Rodolfo, Uma das formas, né, da gente superar, né, esse temor da morte e enriquecer a vida, né? Mas esse enriquecimento não é material, não, entendeu? Esse enriquecimento é moral, né? Exatamente. E uma característica, entendeu? Né, das pessoas que souberam enriquecer a vida amando, né? Sendo genuinamente caridosos, caridosas, é uma certa passividade, uma tranquilidade, entendeu? No momento do desencarne, entendeu? E tem uma situação, entendeu? Sabe, né? A diferença entre morrer e desencarnar, entendeu? Sim. É bem Né? lembrado. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, tá? Tá. Vou falar sim, mas vamos ouvir o que o Almir vai falar. Tem um problema sério que acontece conosco, é quando a gente nasce, né? Quando a gente sai do ventre da nossa mãe. Então, o que acontece? A gente passa a depender quase que 100% da matéria. A gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa da roupa, precisa do dinheiro, entendeu? Precisa do emprego, precisa do trabalho. Então, é tanta coisa material que fica preso no nosso corpo físico que depois, se a gente não tiver muita força mesmo, a gente fica preso à matéria. E quando chega no plano espiritual, chega com muito preso, é muito difícil das pessoas se desprenderem. Então, a doutrina espírita vem nos ensinar essas coisas para a gente se desprender, mas não é fácil, é muito difícil, exatamente por isso, porque a gente fica 80 anos, 70 anos, 60 anos preso às coisas materiais. Né? Então, é bom estudar isso, isso ajuda bastante a gente a tentar aos pouquinhos, né? E se desprendendo, para quando chegar no plano espiritual, chegar bem melhor. Sim. É por isso que nós devemos, né, Almir, todos os dias da nossa vida, a gente dizer para nós que nós somos um espírito, que a gente não é só esse corpo físico, né? E trabalhar mesmo o nosso pensamento, que a gente está aqui para cumprir um propósito, né? E que nós voltaremos para o verdadeiro mundo, para a nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual. Mas aí, quando a gente mergulha no corpo, né? A gente, com o véu do esquecimento,
né? As tentações da vida material, os prazeres do mundo físico, né? E aí, se nós não tivermos esse propósito, ou se não tivermos oportunidade, né, de que nos seja lembrado sobre isso, que somos um espírito, a gente acaba se distraindo no meio do caminho, entendeu? Da nossa reencarnação, né? E aí tem a questão também do egoísmo, né? E aí o ego, ele é personalista demais, ele toma conta da sua vida, e aí que a nossa verdadeira essência, né, que é o self, que é o nosso espírito, fica em segundo plano. Então, a doutrina espírita, ela vem nos ajudar em muito a gente não perder o nosso foco e não se distrair em relação a isso, né? Agora, em relação ao que o outro companheiro falou, Rodolfo, né, se não me engano, sobre encarnar, desencarnar e morrer, né? Que é diferente, porque desencarnar é quando você, de fato, consegue, né, se desligar do corpo, se desligar das ideias, da vida material, de tudo que o prende à vida material, e aí o espírito consegue, de fato, desencarnar. Porque muitas vezes a pessoa morre, né, o esgotamento, né, da vitalidade física, veio a morte. Mas ela não desencarna, ela ainda continua ali ligada àquele corpo, àquela vida, né? E quanto mais materializado a gente for, mais ligado às coisas da vida material, mais difícil é o nosso desprendimento do corpo, né? Então, tem pessoas que chegam a sentir a decomposição cadavérica por conta desse apego ao corpo físico. Então, é algo assim que a gente precisa estar ligado para não se deixar, né, ficar numa situação dessa, né? Aí, continuando, a Joana fala assim, ó, colocadas todas as esperanças no corpo, os fenômenos... colocado todos os fenômenos inerentes à sua constituição perturbam quem nele se firma, produzindo impacto desesperador. Então, a pessoa joga ali as cartas dela, as fichas dela toda no corpo, né? Aí vem o fenômeno que faz parte natural da vida, né? Do desgaste, né? Do desgaste mesmo, das mudanças, né? E a pessoa, muitas vezes, ela não aceita aquilo, tem medo de envelhecer, esconde a idade, né? Porque o nosso mundo ainda cultua muito a ideia materialista. Então, para muita gente, essa questão do envelhecimento é muito difícil, né? Tem pessoas aí que já fez não sei quantas plásticas, né? Estica aqui, estica ali, faz um enxerto de não sei o que ali, outro lá. A pessoa, você sabe que o natural dela já nem existe mais, é tão artificial que a pessoa ficou, né? Por quê? Porque não aceita, né, o desgaste do tempo, que é inerente a tudo, né? Então, não adianta, você estica tudo por fora, mas por dentro, todos os seus órgãos têm a sua idade, não tem jeito, não. As pessoas não param para pensar nisso, né? E que um dia, por mais que você embeleze por fora, estique por fora, você vai ter que deixar esse corpo. Não tem jeito, ele vai ter que ficar por aqui mesmo, né? Só a nossa essência, o espírito, né, é que esse é permanente, esse é para sempre, né? Então, é isso que a gente não pode tirar de vista, né? Então, de certo modo, a ocorrência é resultado de uma educação, uma formação cultural materialista, mesmo que sob o disfarce, pode tocar o slide, o disfarce espiritualista. Gente,
quando ela fala... pode trocar, Flávia, por favor. Quando ela fala sobre o disfarce espiritualista. Então, às vezes, a gente acha que nós somos, de fato, muito espiritualizados. Será que somos? Kardec coloca lá no Livro dos Médios que tem muitos espíritas materialistas. Então, por isso que a gente tem que trazer todas as questões, todos os textos, tudo que a gente estuda. Não é para o outro, não. A gente tem que trazer aquilo para nós. Fazer essa autoanálise diante, né, daquilo que a gente está vivenciando, né? Aí, continuando assim. Solange, Quem? o Rodolfo levantou a mão, ele queria falar uma coisinha. Tá. Fala, Rodolfo. Só para acrescentar, a senhora falou, né, que diariamente todos nós temos que nos lembrar, né? Eu sou um espírito imortal. E eu acrescento a nossa paternidade divina. Nós somos filhos e filhas de Deus. Isso tem que realmente, preencher a nossa mente e se agasalhar no nosso coração. Entendeu? Exatamente. E isso não é pouca coisa, ser filho de Deus, né? Com certeza, entendeu? Tá aí. E nesse momento, né, de dor que nós estamos atravessando, é muito importante essa entrega, né, a Deus, na certeza de que não estamos órfãos, né? A Joana tem um livro, inclusive é esse livro que a gente está estudando lá no Leão Denis esse ano, que tem o título de Entrega-te a Deus. O livro já tem 10 anos que foi lançado, mas ele é tão atual, gente, nossa. E realmente, né, esse trabalho que a Joana faz com a gente, dessa certeza de Deus, né, na nossa vida, que a gente não está sozinho. Então, esse fortalecimento da fé nesse momento se faz assim inadiável, né? Muito importante para todos nós mesmos, né? Ter essa certeza da paternidade divina em nossas vidas, né? Para que a gente possa suportar, né, todos esses sofrimentos, essas situações dolorosas que a gente vivencia, né? É isso aí. Aí, continuando, ela diz: as pessoas ligam-se a correntes religiosas sem vinculação emocional. E isso é uma coisa muito séria, porque não adianta você chegar e dizer, que rotular, né? Sou dessa ou daquela religião, eu sou espírita. Será que você tem mesmo essa vinculação emocional, né, com aquela religião? É isso que a gente tem que se perguntar, né? O Espiritismo faz tanto por mim, me esclarecendo, me consolando, e eu, o que eu faço para o Espiritismo? São questionamentos que são importantes para a gente fazer, né? Porque essa vinculação emocional é que vai dar para nós o sentido da religiosidade, que é diferente do rótulo de religião. Porque, às vezes, a pessoa pode até nem ter, né, uma religião, mas ela tem a religiosidade, que é justamente o quê? Essa comunhão, essa ligação com Deus. Então, ela diz, né, sem a vinculação emocional, nem aprofundamento racional do seu conteúdo. E face a esse comportamento, né, a morte, eu errei ali, está escrito errado, faltou o M. A morte se lhe apresenta, né, como sendo grande destruidora de planos, de anseios e de realizações, né? Então, né,
como a pessoa não tem essa vinculação religiosa mesmo, né? Ela está na religião, mas a religião não está nela, né? Então, diante da morte, ela apresenta, vê a morte como uma grande inimiga, uma grande destruidora de plano, de anseio, de realização. Às vezes a gente fala assim, né, quando a pessoa desencarna, um jovem, por exemplo. Eu também falo, viu, gente? Poxa, morreu, né? Desencarnou tão jovem, tinha uma vida pela frente. A gente fala mesmo, com o olhar da vida material, a gente fala assim, mas, né, será que aquela pessoa, se vivesse um pouco mais, talvez iria se comprometer como espírito? A gente não sabe. Então, isso tem lá no Evangelho. Às vezes, uma mãe, né, um pai, perde um filho assim e fica naquele desespero. E aí o Evangelho fala a respeito disso para nós, né? A gente não sabe do que os desígnios de Deus, né, poupou, digamos assim, aquele próprio espírito. Eu tenho só não vou falar nome porque, né, é antiético falar isso, mas uma companheira, uns anos atrás, perdeu seu filho. Eu nunca mais esqueci disso. E o filho dela era voltado com coisas erradas, né? Não tinha uma vida assim muito correta, gostava de bagunça, andava com a turma meio da pesada, e aí ele vivia fazendo bobagem por aí. E a mãe estava sempre desassossegada, sobressaltada por ele ter esse comportamento. Aí ele veio a ser morto, foi assassinado. E como mãe e pai ficam, né, chocadíssimos com o filho tendo um final desse jeito. Aí a espiritualidade da casa disse assim para ela: nós te poupamos de males maiores, porque se a gente não tirasse ele da vida, ele iria se comprometer mais. Então, isso para mim, gente, foi uma lição, foi um aprendizado que eu guardei comigo. Entendeu? Então, na verdade, a gente não sabe de nada, a gente acha que sabe, né? E ainda fica prosa com pouco que sabe. Olha isso, a gente ainda fica se achando, né? Porque tem alguns poucos conhecimentos, mas é isso. Então, Deus é que sabe de todas as coisas. Aí, continuando, ela diz: por negarem-se a uma análise profunda em torno da vida, passam a existência corporal, transferindo reflexões no tempo, programando, fruindo ao máximo, sob o conivente, né? Sob a conivente ilusão da eternidade carnal. Quando jovens, transferem-se para a velhice o exame da morte, né? Quando sadios, adiam, né, para o período das enfermidades a mesma reflexão, acreditando-se invulneráveis ao desgaste e aos fenômenos degenerativos da matéria. Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas não querem falar de morte, né? Não querem tocar nesse assunto. Até dentro de uma família, no grupo familiar, às vezes, quando sai essa conversa sobre morte, vamos mudar de assunto, vamos deixar essa história para lá, ou então bate na madeira 3 vezes e isola. Ninguém quer falar sobre morte. No encontro de Jesus do ano passado, foi muito legal, que eu me lembrei disso agora, que dentro do estudo, né, a gente teve um momento lá que nós falamos sobre a pastinha da morte, que é o ente querido deixar a pastinha
com tudo organizado para aqueles que ficarem. Porque o dia e a hora que iremos partir, ninguém sabe, né? E o motivo também, a causa, também ninguém sabe. Então, ali deixar a documentação, as senhas, porque às vezes o outro nem sabe a senha do companheiro, da companheira. Então, é a pastinha da morte. Não é que você está torcendo ou vibrando para que aquela pessoa venha desencarnar, não é isso. Mas deixar tudo preparadinho, porque a hora que você for, né, quem ficar vai ter condições de resolver as coisas, porque você já deixou organizado. E quem é que faz isso? Muito poucas pessoas, muito pouca gente faz isso. Então, isso é um facilitador. Aí a pessoa, quando está novo, se acha muito novo para pensar nisso. Quando eu estiver doente, velho, eu penso. E nisso vai adiando e nunca quer falar sobre a morte. Mas é um fenômeno que a gente precisa encarar com naturalidade e falar sobre ele, sim. A gente precisa falar, não ficar, eu vou morrer amanhã, não sei o quê. Não, não é isso. Mas encarar como uma fatalidade natural da vida, né? Então, continuando a dizer assim, à medida que o tempo transcorre, negam-se a envelhecer, utilizando-se de expedientes cirúrgicos, ginásticos, alimentares, na vã tentativa, pode trocar na vã tentativa de manter a juventude que os anos arrebatam inexoravelmente. Então, não adianta você querer segurar o tempo, porque ele vai passar. Não é que a gente seja contra você se cuidar, se alguma coisa não está agradando muito, você tem condições, faz uma plástica para dar uma melhorada, isso tudo é lícito, gente. Mas a gente tem que ter o cuidado para não viver em função disso. Isso que a espiritualidade chama a nossa consciência. Então, ela fala, a luta para escamotear a realidade é tenaz, e quando essa se apresenta vexatória, derrapam nas crises neuróticas, nas fugas pelos alcoólicos e outras drogas, tombando no suicídio. Então, tem pessoas mesmo, que não suportam ter ficado velhos, não aceitam. Então, a gente tem que encarar a velhice, a idade avançada, como uma oportunidade que Deus nos concedeu. É porque o ocidental tem uma maneira assim, muito equivocada de observar a velhice. A velhice é experiência. Leon Denis tem uma página linda que ele fala sobre a velhice. Está lá no livro Depois da Morte. Se vocês tiverem o livro, depois dá uma olhada lá. Então, ele fala de uma forma assim, muito bonita a respeito da idade madura, da velhice. Aí a Joana continua dizendo assim, a morte tem sido responsabilizada por ocorrências que não lhe dizem respeito e que devem ser creditadas à intemperança das próprias criaturas. É um comportamento que a gente precisa rever. A morte de um ser amado, em razão disso, não deveria acarretar desespero, antes, especialmente, se foi uma existência digna. Então, se foi aquela pessoa que viveu com dignidade, fez o bem que podia, não atrapalhou a vida de ninguém, é como a morte do justo. A pessoa que é justa, ela não precisa temer a morte. Então, quando a gente sabe que aquele nosso ente querido foi alguém assim, a gente fica com o nosso coração sossegado. Por quê? Porque você tem a certeza, não precisa nenhum espírito nenhum vir te falar nada.
trazer notícias sobre ela, porque você tenha certeza que ela está bem. Por quê? Pela própria vida que ela teve, né? Traduz como ela está na vida espiritual, né? Então, é assim, somos nós também, em relação a esse futuro que nos aguarda. Como a gente vai estar lá no mundo espiritual? Exatamente da maneira como eu ajo dentro da vida, né? Se eu ajo com dignidade, se eu não atrapalho a vida dos outros. Não precisa ser missionário, não, gente. Basta que a gente haja com ética, com dignidade dentro da vida, né? Então, a gente fica sossegado em relação a essa transição que todos nós iremos passar, né? Da vida material para a vida espiritual. E aí, continuando, ela fala assim, né? Deplora-se, não poucas vezes, a morte de uma pessoa boa e a permanência de outra má, numa espécie de desequilíbrio das leis soberanas, quando o correto é a sua determinação. Então, porque a gente fala assim, se fosse uma pessoa boa, não, como é que a gente fala? Morre uma pessoa boa. Você fala assim, o ruim ficou, fulano que tinha que desencarnar, e não essa pessoa boa. A gente não fala assim, às vezes, né? Mas é que a gente não tem olhos de compreender e de entender que está tudo certo, né? Então, que aquela pessoa que não é boa, né, que é uma pessoa má, é mais uma oportunidade para ver se ela aprende, para ver se ela melhora, né, ficando ainda encarnada, né? Então, a gente não tem o mapa espiritual de ninguém, na verdade, né? Então, a gente não pode dar a última palavra em nada, né? Pode trocar, por favor. Solange, o Carlos levantou a mão, tá? Uhum. Diga, Carlos. A minha pergunta está um pouco relacionada ao texto lá atrás, mas alguns dias atrás, conversando com uma pessoa, ela me relatou, me confessou que já estava preparada para a morte. Aí eu perguntei para ela como. Ela falou, já estou com um plano funerário em dia, não vou deixar dívida para ninguém, então quando acontecer, eu já estou preparada para a morte. Aí, com base no que o Rodolfo falou, eu pergunto a você e ao grupo, né? Ela realmente está preparada para a morte ou para o desencarne? Olha, como eu não conheço a pessoa, eu não posso, assim, fechar um raciocínio sobre isso. Mas ela está preparada para a morte física, porque ela já pagou tudo, né? Paga lá esse plano funeral, então, beleza, não vai dar grande transtorno para aqueles que ficam. Mas, dependendo do seu estado íntimo, é que eu posso dizer para você, ela realmente vai desencarnar, né? Então, de acordo com como a pessoa se comporta, né? No seu estado íntimo mesmo, entendeu? Então, vamos prosseguir. Solange, a Lucenir também levantou a mão. Então, fala, Lucenir. Oi. Não, é um pouquinho atrás também. Quando você falou desse curso que teve no Leon Denis, né? Preparando-se para a morte, eu participei desse encontro. Sim. Aí, a partir daí, eu fiz a minha pastinha da Olha morte. só, viu? Está tudo pronto. Minhas filhas riem e criticam de mim. Quando elas chegam aqui, tá nessa gaveta aqui. Essa gaveta aqui é minha pastinha, está com tudo meu, né? Que eu preciso quando morrer, para vocês saberem. Elas riem, elas fazem galhofa de mim, elas não me levam a sério, entendeu? Mas eu estou tranquila que eu sei que está tudo ali, que eu não vou dar trabalho depois. Inclusive, também, eu me preparei para a morte, também já fiz plano funeral, né? Já fiz isso tudo. Mas não sei se eu estou pronta para desencarnar. Isso eu estou tentando, né? Não sei ainda.
É isso aí, Luceni. Que é realmente uma ideia assim, muito boa, essa pastinha da morte, né? Porque a gente deixa tudo preparado, né? Porque, às vezes, os parentes ficam, né? Perdidos, não sabem onde vai encontrar os documentos, onde estão as coisas, né? Fica mesmo desnorteado. Então, já deixando tudo organizadinho, é muito melhor, com certeza. Né? A minha não tem nem a capa ainda. Hein? A minha não tem nem a capa ainda. Não, né? Pois é, então está na hora da gente pensar nessa pastinha, né? Então, vamos lá. O homem e a mulher de bem, porque exemplares na conduta e no pensamento, encerram os seus compromissos no mundo físico, podendo retornar à sua origem, enquanto os endividados, os de conduta insana, devem desfrutar de tempo para reparação e reequilíbrio. Né? Então, é o que a Jana está falando, né? Aqueles que são pessoas, né, que agem corretamente, é um exemplo de conduta, né, de comportamento, né, porque eles veem, né, no compromisso do mundo físico, mas, né, é diferente daqueles, né, que têm uma conduta desregrada, né, que perdem o tempo, desfrutam o tempo de uma maneira descompensatória, né, que acontece muito no mundo espiritual dos recém-desencarnados, né, do arrependimento, de se arrepender do tempo que perderam, né, que podia ter, né, a gente lembra até daquela música, né, podia ter, né, amado mais, né, ter chorado mais, feito mais coisas e por aí vai. Então, aí vamos aproveitar enquanto a gente está no corpo, para fazer o que a gente pode, né? Aí, continuando, ela diz, o corpo, mesmo quando bafejado pela saúde, é um cárcere, né? E a libertação de um ser amado que volve à plenitude deverá causar alegria e não desgosto. Quando eu estava estudando isso aqui, eu falei, gente, como é que eu vou falar um negócio? A Joana me bota em cada situação. Como é que eu vou falar isso para eles, né? Que o ser amado que volve à plenitude, né, deverá causar alegria e não desgosto. Isso para a gente é muito difícil. Como é que a gente vai ficar alegre com o ente querido que voltou para o mundo espiritual? A Joana, eu amo a Joana, ela me desculpe, mas não dá, isso não dá para mim ainda não. Não sei para vocês, mas para mim ainda não dá. Né? Fala, Rodolfo, diz aí. Tem uma vez Emmanuel, né? Ele falou que a condição de encarnados aqui se assemelha a uma condição de prisioneiros. Vamos imaginar, entendeu? Sabe? Todos nós aqui numa grande penitenciária. Sim. Ficar preso é bom? Não, Não claro é, que né? não. Em hipótese alguma, entendeu? E aí, quando você realmente gosta da pessoa e a pessoa realmente ela pagou, né, cumpriu aquele tempo de prisão, entendeu? Uhum. Para que permanecer preso? Então, assim, entendeu, sabe, né? Eu acredito que o prisioneiro, quando realmente ele cumpre, né, o seu papel social, ele cumpre a sua pena, ele fica muito alegre para realmente ver a liberdade ser restituída. Entendeu? Isso pode ser levado também para a nossa vida física e para o desencarne. Entendeu? Os nossos irmãos espirituais falam que o nosso sofrimento, como espíritos imortais que somos, é muito maior no instante da reencarnação do que no desencarne. Sim, sem dúvida. Até porque a gente não sabe quem nós vamos encontrar como pai e mãe, como será, né, a nossa condução dentro da vida. Então, é mais difícil
reencarnar do que desencarnar, com certeza. Agora, no caso, né, quando eu disse, né, que para mim isso aí é muito difícil ainda, no caso, uma pessoa, né, do nosso convívio, um ente querido, que está bem de saúde, né? Então, no caso, vamos trazer como exemplo novamente aí a Covid, né? Alguém da sua família que está em perfeito estado de saúde, tá bem, né, numa situação assim, de repente pega essa doença, 2, 3 dias a pessoa desencarna. Então, eu vejo que para nós, no estado de evolução que nós estamos, para nós é difícil sentir alegria, né, e não desgosto. Não é que a gente vai ficar revoltado, não é isso, mas até passar aquele período do luto vai ser muito difícil. Agora, no caso de um ente querido que você vê que ele não tem mais recuperação, está num leito de dor, numa situação de dificuldade, independente até da idade, pode ser até uma pessoa nova ou com mais idade, mas você vê que é um quadro irreversível, né? E que a pessoa venha a desencarnar, aí, nesse caso, você fala, olha, estou sentindo, é muito triste e tal, mas para ele foi melhor, né? Porque aí ele se libertou daquele peso, né, do cárcere, conforme a Joana fala, e você citou também, do cárcere do corpo físico, né? Mas que não é algo assim muito fácil, né? O Flávio, eu tenho até que horas para fazer o estudo? Até que horas? 8h30? Faltam uns 10 minutinhos. Só falta 10? Ah, é? Então, vamos lá. Se for, aí, continuando, a Joana fala assim, ó, se forem pessoas mais que desencarnaram, também satisfação, também satisfação deveria permanecer pelo fato de a mesma interromper-lhes o curso dos delitos, facultando-lhes o tempo para pensar e não se comprometendo mais, nem se arruinando em demasia, até que a gente falou anteriormente, né? Pode passar o outro. Pode passar. Não é assim que reagem as criaturas na teimosia, né, em que permanecem, negando-se a uma mudança saudável de conduta. Aí a pessoa fala, não me conformo, asseveram uns. Né? Aí a outra fala assim, é uma desgraça, afirmam outros. Nunca aceitarei, informa a maioria, diante da morte dos seres queridos, entregando-se voluntariamente ao sofrimento. Né? Então, essa postura de não aceitação, tudo no primeiro momento, né, é aceitável. Né? Tanto é, gente, que o luto é uma necessidade nossa. Tem uma companheira nossa lá no Leão Denis, ela é minha amiga de lá, eu conheci ela lá. E aí, alguns anos atrás, ela veio ficar viúva. Mas aí tem aquela cobrança, né, que o espírita tem que encarar a morte assim, 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 assado. Não é bem assim. O espírita chora, o espírita sofre e sente saudade. Esse negócio de que o espírita não sofre, a conversa é fiada. A gente é gente igual todo mundo, né? Então, ela, por essa cobrança, não se permitiu ao luto. No dia seguinte, vocês acreditam nisso? No dia seguinte à morte do marido, ela já estava lá no centro, agindo como se estivesse tudo normal. Aí, depois, passado alguns meses, ela veio ter um desconforto psicofísico e tal. A espiritualidade respondeu para ela, filha, você não viveu o luto, você precisava viver o luto. Então, olha só a necessidade nossa de viver o luto, porque naquele primeiro momento, né, a gente temos que nos dar esse direito. Né? Não é que você vai ficar ali preso, não é isso. Mas esperar
né? Se permitir passar por aquele momento inicial que é de muita dificuldade mesmo, né? Aí, continuando, ele diz assim, o orgulho desmedido e a presunção pessoal são-lhe os adversários mais rigorosos, que não lhe permitem raciocinar diante do que acontece com todos os seres. Então, a gente precisa trabalhar o nosso pensamento em relação a esses assuntos que não é muito agradável, mas que a vida é feita de coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Então, a gente tem que estar pronto para encarar todos os desafios que a vida oferece. Acompanham a ocorrência da morte em toda parte com as pessoas, porém, acredito que não ocorrerá com eles, pelo menos, né, indefinidamente. Não, pelo menos por enquanto, né? Enquanto se alonga no tempo, indefinidamente, na dimensão do seu capricho. Então, a pessoa ela não quer aceitar porque o orgulho não lhe permite pensar sobre a morte. E a gente já está quase terminando aqui, acho que vai dar tempo. Pode trocar, por favor. Com a morte, como a morte não interroga antes os interessados da vida, ao arrebatá-los, deixa surpresos os seus afetos, que se entregam à desordem emocionais e os desnecessários sofrimentos que os arrasam. Então, a morte ela não pergunta para ninguém, né? Eu posso levar você agora? Não, chegou a hora, não tem jeito, vai querendo ou não, né? Tanto a própria pessoa como os entes queridos em volta. Não tem como a gente ter ingerência sobre isso. Não tem, né? Então, a morte sempre produz sentimentos contraditórios naqueles que partem, como naqueles outros que ficam. Então, são sentimentos que ficam mesmo, tanto na gente, os parentes, né, como naquele que desencarnou. Para todos, é normalmente uma grande surpresa, na maioria das vezes desagradável. Então, ninguém pode dizer que é uma coisa agradável, porque não é não. Para a gente, por enquanto, não é não, né? Só em alguns casos, como a gente até já falou aqui, né? Quem considerou e se preparou para o acontecimento, logo se adapta após o choque inicial, como é compreensível, né? Que a gente até já falou também, num primeiro momento é difícil, mas depois que passa aquele primeiro momento, a gente vai se estabilizando, né? Então, no entanto, para aquele que ao corpo delegou todos os interesses, a surpresa é substituída pelo desgosto ante o acontecido, acompanhado por injustificável revolta que causa males insuspeitados. Então, quem se preparou, né, após o choque, fica bem, né? Mas aquele que colocou todas as suas fichas no corpo, né, fica mesmo desesperado, descompensado, revoltado, é algo complicado mesmo. Pode passar. O sofrimento que decorre da morte é, portanto, o resultado da ótica pela qual se observam e se acompanham os mecanismos da vida. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, né? De acordo com como você encara aquilo. E, às vezes, até a tua maneira de encarar a vida e essas situações
você é criticado pelos próprios familiares, né? Como você está reagindo com equilíbrio, né? Está reagindo relativamente bem, os anticaridosos, assim, olha lá, está nem sentindo a morte do fulano, tá vendo? Olha só, a gente ainda tem que lidar com isso. Né? Constituem fenômenos naturais a dor da saudade, a melancolia, a preocupação com o estado do ser que partiu, como decorrência de necessárias provações para o amor, que precisa sublimar-se através da ausência física e de todas as implicações dela decorrentes, né? Então, são situações que seria o ideal, né? Como a real, a verdadeira felicidade não pode fruir no mundo físico, né? Dia chegará, logo mais, para vivê-la onde não haja morte, nem separação e nem dor. A gente já parou para pensar nisso, né? Quando a gente chegar a um estado de evolução, que não vamos mais precisar reencarnar, né? E nesse mundo feliz não vai haver separação, dor, nada disso, né? Mas até lá, né, a gente ainda tem que vivenciar algumas coisas, né? Então, assim deve-se viver, preparando-se para morrer. Olha só, né? Aí tem gente que diz assim, o espírito adora falar de morte. Mas é a maneira como a gente, né, encara a morte. Não é que a gente faz apologia à morte, nada disso, né? Pelo contrário, o espírita faz apologia à vida, né? Mas a vida, como Jesus nos prometeu, né? A vida em abundância, né? Mas a gente sabe como lidar, né? Pelo menos estamos num treinamento para aprendermos a lidar bem com a morte, né? Meditando na morte, a fim de não sofrer a injunção aflitiva, evitando o desespero e todo o seu séquito de agentes perturbadores. Então, assim a gente termina o nosso estudo, né, do texto da Joana, e a gente está aberto aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fazer alguma colocação, estamos aí. Alguém quer falar alguma coisa? O que a senhora falou aí aconteceu comigo também. No dia que minha mãe desencarnou, eu fui lá, fiz uma prece, fiquei triste e tal, mas no outro dia já estava bem, já estava trabalhando. E as pessoas falaram aqui em casa, a pessoa diz que eu tenho um coração de pedra, porque eu não consegui me abalar do jeito que eles queriam. Realmente é difícil mesmo, muito difícil. Mas eu já me acostumei com a morte, já, assim. A gente sente, não vou Né? dizer que não sente, mas desesperar, gritar, querer Uhum. arrancar o cabelo,